Olha, veja, eu acho que a democracia no Brasil ela é muito incipiente e ela é muito mascarada, ela é muito maquiada, ela está mais ou menos igual para a cruzada. Se a gente reparar que a Alemanha Oriental até hoje ainda tem e sofre os prejuízos da Segunda Guerra Mundial e que não recebeu a ajuda que a outra Alemanha recebeu, a gente percebe que eles estão no caminho certo. Eles estão no caminho de tentar resolver o problema de acordo com os interesses do povo. Mesmo sem eleições? Então veja, a eleição não é tudo. Como? É preciso acabar, veja, eu disse em Cuba... Olha, eu estou perplexo de ouvir essa sua frase. Eu disse que a eleição não é tudo, a eleição é apenas uma vírgula dentro de um sistema democrático. Mas é básico, Lula. Pois é, mas ela não é a única coisa, como se tenta dizer aqui no Brasil. Mas é a coisa ela não é. primeira. Porque dizer que essas eleições que houve agora no dia 15 de novembro foram democráticas, é no mínimo a gente querer falsear essa coisa chamada democracia. Como é que ficam os jornais no seu socialismo? Como é que ficam os jornais? Ficam com as empresas? Não, ou quando ficam chegar com no o governo? socialismo a gente vai dizer como é que... Mas eu estou muito curioso para saber. Ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Pero que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Y vamos a trabajar con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes, las leyes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias. Sejam bem-vindos ao Reage 38, sua dose diária de ódio contra o pecado e não o pecador. Eu vou começar com um texto de Fernando Pessoa, alguém que até os esquerdistas pagam pau. Ele disse: ao contrário do catolicismo, o comunismo não tem uma doutrina. Enganam-se os que supõem que a tem. O catolicismo é um sistema dogmático perfeitamente definido e compreensível, quer teologicamente, quer sociologicamente. O comunismo não é um sistema, é um dogmatismo sem sistema. O dogmatismo informe da brutalidade e da desassociação. Se o que há de lixo moral e mental em todos os cérebros do mundo pudesse ser varrido e reunido, e com ele formar uma figura de lixo gigantesca, tal seria a figura do comunismo, inimigo supremo da liberdade e da humanidade, como o que é tudo quanto dorme nos baixos instintos que se escondem em cada um de nós. Nós somos sacos de lixo. Nós somos sacos de bosta feito de carne. A natureza humana é podre. Nós nos tornamos menos piores quando entregamos a Deus. Seja feita a vossa vontade, porque a nossa vontade é o profano, masculino e feminino. Não é isso, Ellen? O comunismo não é uma doutrina, porque é uma antidoutrina ou uma contradoutrina. Tudo quanto é homem, tudo quanto o homem tem conquistado até hoje de espiritualidade moral e mental, isso chama-se civilização e cultura. Tudo isso o comunismo inverte para formar uma doutrina que não tem. O comunismo é anti-humano, anti-mulher, anti-homem, anti-mulher, anti-homem e anti-criança. Eles querem proibir as crianças de serem crianças, os adultos de serem adultos, os homens de serem homens e as mulheres de serem mulheres. Eles são misantropos, eles odeiam a natureza humana, porque a natureza humana tem uma centelha de Deus. Eles querem fazer você servir integralmente a Satanás. Antes de qualquer coisa, eu devo repetir as mesmas coisas que eu digo todas as vezes. Existem 3 programas fixos semanais nesse canal. Existe o 38 Responde, que os assinantes têm a prerrogativa de mandar perguntas. Inclusive, você pode mandar pergunta do seu primo, se você não quiser fazer em nome próprio. Não é isso, Erley? Tem um primo meu, tem um conhecido, não é isso a conversa, Erley? Tem um quadro fixo chamado 38 Reage, que é esse, onde eu reajo aos vídeos que mais bombaram na semana. E tem o 38 News. A verdade doa quem doer. O 38 News, como o Reage, são a sua dose de ódio diária ao pecador. Não, ao pecado e não ao pecador. Não há nenhuma motivação maior de comprar Bitcoin, de parar de financiar aborto,
castração de criança e estupro de inocente na cadeia do que as notícias do estado atual da ditadura bolivariana e do totalitarismo crescente mundial. Sem totalitarismo, sem a natureza humana pecaminosa, como já era declarada há mais de 100 anos por Fernando Pessoa, o Bitcoin não existiria. Se os governos honrassem o ouro como dinheiro, se os governos honrassem o juro positivo, se os governos não tivessem déficits sistemáticos que levaram inexoravelmente à repressão financeira e ao juro negativo, o Bitcoin nunca existiria. Além dos episódios deste canal, o Wesley diz que a maioria das pessoas que assistem isso aqui não seguem. Siga o canal de Wesley. Custa nada, meu irmão. Você pode dar dislike. Agora siga o canal. Dê like ou dislike. Mas aperte qualquer botão aí. E se você quiser ser brother, você dá o like do caralho, o hiper like. Outra mensagem de Wesley é que agora existe uma lista de avisos no WhatsApp. Eu sei que o WhatsApp é satânico, mas essa lista não permite que ninguém veja seu número. Ela serve apenas para você receber avisos, como por exemplo, desses vídeos, que muitas vezes você não recebe nenhum aviso e aí você perde o episódio. Vou dar um exemplo de post diário que nós colocamos lá de manhã cedo com todas as notícias do dia. Aqui, de manhã cedo, hoje, 7 horas da manhã, notícias da manhã de quinta. Brent subindo no mês 35% e hoje já abriu a mais 4, a 99 dólares. Agora, quando eu tô falando a você, o bicho já rompeu 100. E bolsas europeias derrotam de 1 a 2% na abertura devido a ataques de Houthis a navios sauditas no Mar Vermelho. Trump promete destruir uma ponte ou usina de energia a cada ataque do Irã. Ele, nós já sabemos, é bufa fria, né? Trump ameaça 10 vezes mais do que faz. Decisão de juros do BCE deve manter inalterada a taxa. Bolsas americanas derrotando com custo de endividamento exponencial e resultados decepcionantes das hyperscalers dobrando a aposta em IA. E comentamos no 38 News que a opinião do professor Fernando Uri que pode ser verdadeira. O vencedor da corrida de AI pode ser a Apple, sem investir em nada, fazendo caixa, para comprar todo mundo, quando os espólios forem eliminados no fim da guerra. O S&P 500 nunca mais voltou, nem a metade do que era no pico da bolha de internet de 2000. Mostramos isso, inclusive, no 38 News. O 38 News tem análise de gráfico de Bitcoin, tem análise de notícia de Bitcoin, tem a bandida da semana, tem o corno da semana, tem o artigo da semana, que nós discutimos o artigo do BIS, do Bank of International Settlements, o banco que transfere dinheiro entre os bancos. Comentamos do Morgan Stanley falando sobre Real World Assets, várias coisas intelectuais misturando com baixaria, não é isso, Herley? Aqui mistura as coisas mais complexas de finanças macro sintéticas com a coisa mais baixa de cornitude. Muita gente reclamando. Ah, eu seguia você por causa das finanças e agora é baixaria. Não há nenhuma vitória que compense a derrota dentro de casa. A coisa mais importante, a decisão mais importante de sua vida é quem você vai casar e fazer filho. Se não tiver planejamento familiar, se você for corno, se você for bandida da semana, se você se meter em uma situação que você acaba dando um tiro em uma pessoa, você acaba com a sua vida. Nenhuma vitória compensa a derrota dentro de casa. Evitar ser o corno da semana, evitar sua mulher, sua mãe ser a bandida da semana, é o passo mais importante de você ter sucesso e felicidade em sua vida. Não é não, Erley? Hein, véi? Mesmo você estando salvo a zorra toda, sendo o corno da semana, é foda, né, véi? Porque sua mãe estando na cadeia é foda ou não? Hein, véi? Vamos voltar aos demais avisos que foram dados hoje na lista de Zap. Você quer entrar nessa lista de Zap para receber gratuitamente todos os disparos de comportamentos abnormais de preço, de notícias relevantes do ecossistema e de posts meus em qualquer rede social? Clique nesse link da bio aí, bote pocando. Vai ter na descrição do vídeo ou não vai, Wesley? QR Code na tela. Aqui, ó. Bolsas americanas derrotando já foi. 1/20, não dos investidores, mas da população da Coreia do Sul, contando idosos, mulheres e crianças, foram obliterados, tomaram chamada de margem, perderam tudo devido à irresponsável alavancagem. Na correção recente do COSP, de 30%, depois de 2 anos, subindo mais de 100% ao ano. A bolsa que mais se beneficiou do mundo com a inteligência artificial foi a da Coreia. Esse índice bombou porque 50% a 60% desse índice são 2 empresas que fabricam hardware que estão bombando, velho. Então, a galera empolgou,
alavancou e, como foi irresponsável, como diria Taleb, ganhou de colher para perder de balde. Você quer saber fazer gestão de risco? É derivativos. Quer recorde na tela, Erley? Isso é para magnata. Se você não gere mais de 100 mil reais ativamente, não é para você. E última notícia da manhã, isso antes de 8 horas da manhã. Hacker pega na operação Decrypted, toma prisão preventiva, depois de mover 44 bitcoins bloqueados pela justiça. Você preferia não ter ordem de prisão ou ter ordem de prisão com 44 bitcoins no bolso, igual a Ronison? E você, Erley, você prefere uma ordem de prisão ou 44 bitcoin? A questão é a seguinte, entre 44 bitcoin e não ter processo criminal, eu preferia não ter processo criminal e ter Scott free. A questão é que, mesmo sem tocar no dinheiro, você ainda continuar com o processo que pode levar a sua prisão no final, não é isso? Você já tá lascado. Perdido por 1, perdido por 10. Esse Ronison, se algum dia for encontrado, ele pode repetir o que Gladson disse. Tá maluca, doutora? Isso é minha aposentadoria, não é isso, Erley? Hein? Essa frase vai entrar pra história do direito do brasileiro, não é não, Erley? Hein? Porque Gladson botou pocando ou não botou? Rapaz, o cara roubar de Macedo, ele é otário ou ele botou pocando? Você que vai me dizer, não é isso? Você lembra que eu cheguei lá no ferro e digo, é de Macedo, é otário? Ele, não sei, então o quê? É de Macedo, é otário ou não é? É fácil roubar de Macedo? O quê? Ele não posso falar sobre isso, eu não sei, é contra a minha religião, não é isso? Aqui, às 10h30, 11 horas da manhã, mais um 38 News no ar. E tome o link que o YouTube não manda, a lista de mensagem manda. Aqui, às meio-dia e 24, avisamos 4 minutos depois. Brent rompe os $100. Se o governo do Barba, do descondenado, vê o petróleo bater a 120, 140 dólares, ele vai fazer o quê? Vai torrar centenas de bilhões ou trilhões para segurar o preço igual a Dilma, ou vai deixar torar a gasolina de 10, 12 reais na época eleitoral? Aí, fizemos uma enquete aqui no grupo, não é isso? E aqui, 7 minutos depois da divulgação oficial, avisamos, BitMEX de Arthur Reis, pioneira, a maior de volume por muitos anos de Bitcoin, anuncia seu encerramento. 23 de setembro é a última chance de fechar posições e efetuar saques. Você gostaria de ser avisado 7 minutos depois que uma das maiores corretoras do passado encerrou as atividades e se você não tirar seu dinheiro de lá, você até o dia 23 de setembro, você vai tomar o fumo? Pois é para isso que serve esse grupo. E para você não reclamar, estou reagindo ao grupo. Como é que chama o grupo, Erley? Renato38-R38. Clique aí na descrição do vídeo ou vá no QR Code, velho. Senão é capaz de alguém me engabelar. Não é não, Erley? Pesquisar o nome de Renato38 vai vir um monte de golpe, não é não? Erley? É foda, né? Bora, vamos pros vídeos, não é isso? Eu acho que esse vai ser a maior dose de ódio no sistema eleitoral que você já sentiu. Esse vídeo vai ser mais pesado do que o Pilili, alguém votou por mim, do último episódio. Não é não, Erley? Veja o nível de quem vota. O voto deles vale igual ao seu. Deveria ser presidente do Brasil. Presidenta, tá? Mais respeito. A Vivi Noronha. Ela eu aceito como presidenta. Aquela ali, sem palavras. Felipe Ret. Felipe Ret deveria ser presidente do Brasil? Sim. Por quê? Deixa em off. Quem deveria ser presidente do Brasil? Eu. Fortalecer geral os pobres todos, dar carne pra todo mundo. Só vou dar carne até pra gato. Vai ter carne pra gato, vou, claro. Tá de sacanagem, eu vou dar carne pra todo mundo, meu irmão. Quem deveria ser presidente do Brasil? Cara, Virgínia, sou muito fã da Virgínia. É a maior influência do Brasil. Virgínia, com certeza. Ela seria a melhor da presidência. Pesei até o final, pose do rodo. Quem deveria ser presidente do Brasil? O MC que eu mais amo do Rio de Janeiro, TZ da Coronel. Porra, eu voto no TZ da Coronel. Bolsonaro. Por quê? Porque ele foi muito responsável, muitas coisas ele melhorou também. É isso aí. Você acredita em eleição? A chance do seu voto mudar alguma coisa é lotérica. Quando todos os candidatos são petistas ou cadelas do PT, não precisa mais haver fraude eleitoral. Não havendo oposição, não precisa haver fraude. Pois é. Vamos para os próximos, não é isso, Erley? A polícia, ela tem o seu papel também de oprimir. E nós não acreditamos que ela venha resolver o problema. A senhora acabaria com a polícia se a senhora fosse governadora. Se fosse governadora, acabaria com a polícia.
Não, a gente não acredita que a polícia defenda a classe trabalhadora. Mas não existe polícia. A polícia Se nós vamos fazer nossa autodefesa. É para isso que a gente chama a classe trabalhadora, defender a reforma agrária no campo, que está na mão do agronegócio. A senhora ia botar a polícia, era para ajudar os caras a invadir as terras alheias. Nós vamos fazer a polícia que defenda os interesses da classe trabalhadora. Permita-me também discordar da senhora, não. Professora, a polícia tem que estar lá no campo ajudando o trabalhador. Não, né? Porque aí... É claro, a reforma agrária é para os trabalhadores, a reforma agrária é para quem nela trabalha. Não é para servir ao agronegócio que se beneficia, né? Pois, eu concordo com essa véia. Eu acho que a polícia tem que servir o trabalhador. Eu só não concordo com ela quem é o vagabundo e quem é o trabalhador, não é isso, Wesley? Hein? Inclusive, a parte da autodefesa, eu também concordo. Eu não sei se o Wesley colocou nessa lista, mas essa semana teve um vídeo muito satisfatório de um coroa metendo 3 tiros nos vagabundos que saíram correndo. Eu só lamento que o coroa não acertou um. Coroa precisa pesquisar na internet. Car System. Você quer aprender a atirar, velho? Se você já sabe atirar em alvo direitinho, você já consegue fazer o vermelho e amarelo, o azul amarelo, aquele negócio lá do porte de arma, tá na hora de você aprender o Car System, atirar com a arma junto do corpo, sem precisar fazer alça-massa. O maior professor do mundo disso aí está no Brasil. Mestre Rangel. Você precisa de aula com o Rangel, velho, lá em Londrina. Se esse coroa merecia, velho, uma aula com o Rangel. E 50 não, são 500 cartuchos o curso de Rangel. Pra ele ficar bom de atirar aqui, ó, junto do corpo, em vez de oferecer a arma pro vagabundo tomar, né não, Ellen? Ele devia ter botado esse revólver pra fora da casa, não? Falta a idade, né? Vai chegar aí, tá? Não, velho. Independente da idade, eu nunca vou oferecer minha arma pro cara. Quanto mais velho eu tiver, mais eu vou ter medo de disputar fisicamente com o cara ou não. Você faz assim, ó, e bota a mão, você atira na sua própria mão, porra. Tem 2 brothers do serviço meu que deu tiro no próprio braço, velho. O braço no carro, vem um vagabundo aí, pum, pum. Tiro de brocar o braço do cara. Você tá com o braço no negócio, o cara diz assalto. Aí você tá com a arma aqui, você saca e pum! A mente não processa, né? Que o braço... Aí você tá vendo um vagabundo aqui, tome, filha da puta. Não, aí o cara gatilhada pra baixo, o cara dá um tiro no próprio braço. Não é melhor você segurar com as 2 mãos a porra ou não? Dentro do carro ou com o mente confinado, você... Na hora que o cara diz, assalta o vagabundo! Na hora, meu irmão, o seu campo de visão diminui 80%, você só vê aqui, porra. O cara só tá enxergando aqui, não tá nem vendo o braço dele, porra. Ok? Chama visão de túnel isso. Sobrevivência policial, meu irmão. Se você for polícia ou não e quiser andar armado, não insista em doutrina policial na hora que você tá na rua. Na hora que você tá na rua sem farda, na hora que você não tem 4 ou 5 caras com você, na hora que você não tem CQ-15 pra chamar, é sobrevivência policial, é recuar, não é avançar. Se você seguir doutrina policial com arma sozinho, fora do serviço, você vai morrer. E agora, para mostrar que aqui é doa quem doer, um cara brother que eu tenho a maior admiração, e dessa vez vai ser objeto aqui, e ainda não é o corno da semana, dessa vez vamos ver a consistência das declarações públicas de Paulo Cogos, um cara que eu já apoiei várias vezes e apoiaria a praticamente qualquer cargo público, legislativo. Vamos lá! E o pior é os filhos dele, porque as gerações vão piorando, vai havendo uma degeneração intergeracional, né? Então, se o Bolsonaro, por mais canalha, por mais socialista que ele seja, ainda se formou na Academia Militar das Agulhas Negras, se pelo menos ele ainda fala que bom, lá no Maranhão, presídio de Pedrinhas, os filhos dele são piores. O filho dele não aguenta um debate, ele desmaia. Tributado para destruir a nossa segurança alimentar? Será que vocês não têm um pingo de senso de proporção? Vocês não estão vendo que o país está sendo destruído? Vocês vêm com questiúnculas irrelevantes? Olha, por mim, se o Flávio tivesse xingado a mãe da Michele, tivesse ido com o Vorcaro para um cassino, dane-se, não me importa, eu passo pano para o meu mito. Por quê? Explico. Eu passo pano para o meu mito porque ele é filho do meu capitão. E o meu capitão é Jair Messias. Entendeu? Ele faz arminha. Pronto, é por isso. Se vocês não entendem os argumentos filosóficos, literários, teológicos, então entendam isso. Ele faz arminha, ele é o capitão, ele é o mito. Ele fala que bom mesmo é presídio de Pedrinha. É por isso que eu vou votar nele e passo pano. Pronto. Bicho, você quer ficar igual a Paulo Cogos, idolatrando esse tipo de escória, que ele mesmo afirmou que é escória? Pois é. Tem ativos no Brasil. Se você quiser, você quer pular pela janela? Pule pela janela, meu irmão. Você vai morrer. Quem tem ativos em um país revolucionário e não é da patota, vai acontecer o quê? Você vai multiplicar seu patrimônio ou perder tudo. Aconteceu o quê? Quem tinha patrimônio em Cuba, na Venezuela, na China e na Rússia revolucionárias. Pois é, você quer viver isso? Então vá. Você quer um exemplo? Bote aí no
no Netflix, First They Killed My Father. Primeiro, eles mataram meu pai. Uma história de uma família de 27 pessoas que morreram 26. Você já assistiu essa, Wesley? Pois é isso que acontece. Quem aposta até o final no comunismo. Você quer tirar sua família daí dessa imundice? missãobitcoin.com.br. Venha me encontrar em CDE em setembro. Aqui no Paraguai, você tem liberdade de expressão plena. Qualquer um com residência permanente de 21 anos tira porte de arma em menos de 60 dias. Paraguai, um país que tem menos de 1/3 da carga tributária do Brasil. Sem imposto de morte, sem imposto sobre ganhos no exterior. Se você e seus pais têm bastante ativo, você deveria acelerar a sua saída fiscal. O Brasil, logo, deverá ter exit tax e imposto sobre patrimônio. Eles ainda não botaram pra fora porque é período eleitoral. Eu que lhe pergunto, quando acabar a eleição, vai ser com KY ou com Serol? Você está vivendo a lua de mel. Imagine quando vier o inferno. Não é não, Erley? A notícia da semana foi mais um escândalo de Flávio. Flávio emitiu 3 notas fiscais de R$500 mil, 2 que foram canceladas e uma que não foi. Ele admitiu publicamente que emitiu um parecer de R$500 mil. Bote o nome ou o número do OAB dele para ver quantas causas Flávio tem no Jus Brasil. Pois é, ele é um dos advogados menos relevantes que já existiu nesse país. Quem contrataria Flávio por uma opinião dele de R$500 mil? Só se fosse a mesma pessoa que contratou Vivi por R$100 milhões. Ou seja, não se trata de mercado de advocacia, e sim de compra de amizades e relações. Quem disse que o judiciário não vale nada nesse país, e sim relações pessoais? Pois é, essa empresa que pagou R$500 mil a Flávio tem ou não relações com o Peleleca, que se dizia seu amigo e irmão, e ele ligou chorando, implorando Pix. Pois é, mais pessoas ou menos vão achar que Flávio é honesto depois dessa declaração. Inclusive, o Renan Santos, de anos atrás, que dizia que derrubou Collor, como o Renan Santos disse que derrubou Dilma. Como é o nome dele, Erley? Lindenberg Faria, fez um vídeo agressivo, dizendo: Flávio, você cometeu crime igual a seu pai, mas o PT não vai caçar a sua candidatura. Nós vamos derrotar você na urna, mesmo você cometendo crime. Ou seja, ele afirmou que o PT quer Flávio candidato. Não é isso, Erley? Falou ou não falou? Eu garantir a todos vocês aqui. A única relação que eu tenho com o cara é sobre o filho do meu pai. É a única. A única relação que eu tenho com o cara é sobre o filho do meu pai. É a única. Quando ela pega um vídeo do garotinho, quem é do Rio de Janeiro conhece aí o garotinho, bota na rede social dela, insinuando que eu posso estar numa festa de invocado, ela está completamente desinformada. Flávio disse que querem criminalizar a advocacia. Isso porque ele falava há poucos meses atrás que o único cliente dele era seu pai. Agora já é perecerista de uma empresa ligada ao Peleleca. Cariani fala sobre quando as baleias venderem, acabou a baixa. Cariani, todas as análises on-chain do mundo indicam o contrário. As baleias são baleias porque elas vendem na alta e compram na baixa. Se você quiser, entre em contato que eu vou lhe dar um cupom para você fazer pela metade do preço o Lex Bitcoin, que tem aula inclusive do Cauê de analítica, pra você nunca mais repetir um negócio desse. Vamos ao vídeo do Cariani. Você sabe quando o Bitcoin vai virar o jogo? Quando todas essas baleias vender. Enquanto tiver um monte de baleia, acabou. Quando essas baleias venderem, uma hora vai vender, tem caras que tem assim, acima de 1 bi em Bitcoin, chamam de baleia. Mas esses caras já são trilhardários, sabe por quê? Porque são caras que compraram quando o Bitcoin valia uma pizza. E aí, recentemente, caiu muito porque uma baleia foi lá e vendeu uma pancada de Bitcoins. E aí aumenta a oferta, cai a demanda. Então, quando esses baleias derem uma dissolvida, aí vai passando os anos, tipo daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, isso aí vai estar valendo uma bala. Mas daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, não tô mais nem aí, meu velho. Já criei meus filhos, eles que se virem e tudo tal. Então não tá comprando Bitcoin, vou montar academia. Daqui a 10 anos, não é problema meu. Demonstra o problema da preferência temporal. A sua felicidade, o seu sucesso, é mais determinado pela sua capacidade de renunciar ao presente pelo futuro do que pela sua inteligência. Ele demonstra muito ou pouca preferência temporal, dizendo foda-se daqui a 10 anos. A academia dele no Brasil tende a valer mais ou menos daqui a 10 anos. As academias já foram severamente obliteradas pelos aplicativos. Os aplicativos prostituíram as academias, como os planos de saúde prostituíram os médicos. Uma academia hoje, a maioria delas, até o próprio Gorgonoide, que dizia que não precisava, já se rendeu, não é isso, Erley? Hein? Nenhuma academia hoje, como nenhuma clínica médica, funciona
sem aplicativo. Existe uma outra, mas a exceção confirma a regra. A academia que não aceita aplicativo são coisas extremamente nichadas, tipo coisa de R$1.000, R$2.000 a diária, que o cara tá comprando um clube especial, não é não, Ellen? Coisa de atleta, zorra toda. É isso aí, meu irmão. O futuro desse país é brilhante ou é negro se você colocar todas as fichas nessa cesta. Você está apostando em sua autodestruição. Para muitas pessoas, o percentual ideal de Bitcoin é 100. Para outras é 200. E para outras é 2 ou 3%. 0% para ninguém. Quem tem 0% de Bitcoin aposta na possibilidade do Bitcoin ter sucesso em sua total destruição pessoal financeira. E se você quiser comprar Bitcoin em DeFi, nada, sem declarar coisa nenhuma em seu nome, em nenhum país do mundo, temos o patrocinador desse episódio, Chainless, QR Code na tela. A Chainless não é uma corretora, é uma plataforma que cobra uma taxa para intermediar a sua compra de stable real, que você vai declarar que comprou, e depois vai lhe ajudar a utilizar o mundo do DeFi, o mundo sem KYC, que você não vai precisar declarar nada a ninguém, especialmente se tiver residência no Paraguai. Não é isso, Ellen? Em relação a Chainless, tem um aviso importante. Se você não colocar o código 38TAO, como está aparecendo na tela, você vai ficar na fila de espera. Quanto tempo? Não sei. Se escrever o 3, o 8 e o TAO no código de referral, sua conta vai funcionar imediatamente. Você quer saber quem é o desenvolvedor? Você quer entender como funciona esse negócio? Tá aí o link na descrição. Vamos a mais vídeos satânicos e cabalísticos, não é isso, Erlen? A casa vazia, arrastada pelo Rio das Antas, na Serra Gaúcha, percorreu cerca de 30 quilômetros até Santa Teresa, onde foi vista esta manhã pela Ana. É assustador, né? Por tudo que já aconteceu e foi passado, é relembrar sentimentos e coisas tristes, né? A correnteza ganhou força depois das chuvas que superaram 140 milímetros na região. A água encobriu a ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã. Pela manhã, o rio chegou a invadir algumas ruas de Santa Teresa, mas voltou a baixar no início da tarde. Já retiramos alguns pertences. A gente nunca sabe o que realmente vai acontecer, né? Então, é muita apreensão, nervosismo, noites e dias sem dormir, né? É complicado. Mais de 100 municípios registraram estragos e moradores de 54 cidades receberam alerta de emergência nos celulares. A informação que nós passamos no primeiro momento é que não existia a expectativa de inundação e durante a noite, né, uma atualização evoluiu esse cenário, trazendo essa condição de inundação aqui para todo o Vale do Taquari. A água que desceu da serra elevou o nível do rio Taquari durante a madrugada. A estimativa da Defesa Civil Gaúcha é que o nível do rio ainda suba nas próximas horas, mas sem repetir as grandes inundações de 2024. Eles disseram até a véspera que não teria inundação. Nós avisamos há quase 6 meses atrás que haveria inundação, que as medidas de temperatura do Pacífico indicavam um super El Niño, provavelmente o maior da história. E não apenas nós, vários profissionais da meteorologia que colocamos aqui no Reage avisaram que ia dar merda. Até a véspera, eles disseram que não ia. Quem são os mentirosos? Se você votou em esquerdista, se você doou dinheiro, ONG ambientalista, histérica, se você é contra tirar a areia da laguna, se você foi contra a mineração de areia e a obras essenciais de escoamento da água, você é comparsa. Quem vota em corrupto é comparsa. Quem vota em aumento do Estado é comparsa. Os maiores desastres ambientais da história da humanidade foram criados pelo Estado. Se tiver alguma dúvida, canal do professor Marco Batalha, o maior professor do Brasil. O cara tem mais de 2 metros. Não é isso, Erlen? Nós pagamos nos últimos anos o preço de ter falado a verdade com a direita sobre o bolsonarismo. Nós vimos aquela franga homofóbica do Nicolas Ferreira, que é uma franga homofóbica. Todo respeito a quem é gay, nenhum respeito ao gay homofóbico de direita. Direitista fala homofóbico, Erlen? Hein? Homofóbico? Fobia é uma doença mental. Existe isso no Código Internacional de Doenças? Ou é a nova língua comunista? Hein, Erlen? Você já viu algum registro de casamento desse Renan? Esse cara tem mulher? Esse cara tem filhos? Um cara dessa idade que nunca foi casado e não tem filhos. O que você acha, Erlen? Ele é migtal? Ele é red pill? Hein? Alguém que quer ter vida pública pode ter elementos essenciais de sua vida privada secretos? Sim ou não, Erlen? Eu acho que não. Será que é como o Guto, que diz que é contra o aborto e gravado, flagrado, forçando a barra
da sucção, que não há por que não fazer, até hoje, nunca, publicamente, denunciou nem o endereço, nem o telefone da clínica. Será que ele esqueceu, o endereço e o telefone da clínica? Ou a clínica tem algo muito pesado contra ele e ele tem medo de desafiar ela? Hein? Pessoal, diz que eu deveria apoiar o MBL. Eu já disse. Se Renan declarar mais de 30 bitcoins, sendo a maior parte do patrimônio da família dele, e Guto denunciar a clínica com endereço e telefone, eu passo a reconhecer a consistência deles. Caso contrário, fica muito difícil. Não é não, Erley? Agora, além disso, precisaria do Kim Kataguiri se retratar das suas leis feministas. Ele não apenas votou a favor, como fez PL, para explodir a pena de tipos penais abertos de importunação sexual. Não é não, Erley? Imagine, velho. 8 anos de cadeia, velho. Basta isso. Kim Kataguiri retirar e se retratar dos seus peles imundos. Renan, repudiar publicamente Maria da Penha e parar de utilizar essa linguagem de todes, né? A linguagem de Mussum. E finalmente declarar uma quantidade compatível de Bitcoin com alguém que quer liderar um país. E o Guto Sucção denunciar a clínica com um telefone e endereço. Se eles fizerem isso, eu terei que reconhecer a sua consistência. Caso contrário, não deverão estar mostrando em atos o que sai da sua boca. Vou falar pra você, se você que recebe Bolsa Família, se você conseguir um emprego de carteira assinada, você não vai perder essa Bolsa Família. Vou fazer um esquema de cashback dentro do GovBR, dentro do sistema do governo, para estimular a pessoa. Olha, você ganha 600 reais de Bolsa Família, se você economizou 100, o governo vai te dar mais 100. Se você concluir o curso com esse, eu vou te dar mais 200 reais. Se você concluir com esse, eu vou te dar 200 reais, você ainda vai ter um microcrédito aqui, juro baixo, para você iniciar o seu negócio. Então o governo vai te dar mais 5 mil para você abrir o seu negócio. Flávio, o único motivo que alguém votaria em você seria a responsabilidade fiscal. Você acabou de destruir esse motivo. Se você quiser aumentar o retorno que as pessoas humildes e que trabalham têm do governo e reduzir esquemas de corrupção, então é renda mínima universal. Essa proposta até o Partido Sucção já adotou. Faça um PL de emenda constitucional de renda mínima universal, um salário mínimo para quem renunciar a direitos políticos e sociais. Imediatamente, o Brasil sairia da pobreza. 0 pessoas estariam na pobreza. Inclusive, esse foi um dos temas que eu conversei com o professor Quioca e o professor Roupa. Não é não, Erley? Essa é uma das minhas grandes teses. Leia lá no Substack que você vai parar de falar merda. Se você chega para um porteiro, para uma doméstica, para uma pessoa que ganha 1, 2 salários mínimos e não recebe porra nenhuma do Estado e disser, bicho, você vai receber um salário mínimo para renunciar a direitos políticos e sociais. Você não vai votar, você não vai poder emitir sua opinião publicamente, você não vai poder usar a SUS, Bolsa Família, par, porra nenhuma. Você vai receber em dinheiro. Quanto é que tá o salário, Erlen? 1.500 conto, limpo na sua mão. Compre o plano que você quiser, pague a escola que você quiser. Você acha que ele prefere saúde, educação pública e votar ou 1.500 conto por mês na mão? Eu acho que 1.500 conto por mês na mão. Inclusive, se esse programa exigir a legalidade, que ele não fuja de citação, que ele pague luz e água, que ele mostre que não mora em uma invasão, e explodir o número de pessoas que pagam luz, água, internet e que não invadem terreno, haveria uma explosão de legalidade, um choque de lei e ordem, sem precisar prender ninguém. Muy disputado hasta el final, con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo. Pero la final de un mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos. E o prêmio de maior troll de 2026 já tem um vencedor, o piloto espanhol em um voo sem Wi-Fi, que mentiu, dizendo que a Argentina ganhou a Copa do Mundo. Esse cara foi miserável, hein, Erlen? Ex-presidente do PSL, legenda que acolheu o então candidato Jair Bolsonaro à presidência da República. Luciano Bivar fez o L em Pernambuco. Essas são as pessoas de confiança do Frouxo. Aqui o sarrafo canta. Cena em obra da Biodin Camaçari chama atenção. Eu avisei que na hora que começasse a obra da ponte, o sarrafo ia cantar e o chinês ia dar pau no brasileiro, literalmente. Mourão,
O vice do frouxo, que queria o casamento do Brasil com a China. Aí o resultado do casamento. O Brasil é o passivo ou ativo no casamento? É o ativo. É a mulher de malandro, apanhando, que nem mulher de vagabundo. A vida do chinês trabalha assim, ó. O chinês trabalhando e outro com na mão aqui, ó. Ou trabalha ou toma barrotada nas costas. Não vai perto não, porque daí ele é baiano, sacana. Daí é baiano, daí ele pica desgraça aí em você, viu? Não vai aberto desse aí não, que esse aí ele pica com satanás aí, ó. Aí é baiano brabo aí, ó, viu? Só o Iboco, acho que levou a calça. Ou trabalha ou então o sarrafo canta, viu? Tô bem? Tô bem? Ou trabalha ou o sarrafo canta, hein? Mulher acusa o namorado de atear fogo nela, mas o vídeo revela outra conversa. Vamos ao vídeo. O casal aparece discutindo. Em determinado momento, a mulher segura um objeto e parte em direção ao namorado. Ele tenta se desvencilhar. Em outro momento, ela parece arremessar um pano em chamas. Na primeira vez, o fogo não atinge o homem. Em seguida, ela despeja mais líquido e volta a lançar o pano. Mas foi a mulher quem acabou se queimando e precisou correr para dentro de casa na tentativa de apagar as chamas. Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde. Só que no boletim de ocorrência, a história apresentada pela mulher é outra. Ela disse para a polícia que foi queimada durante uma tentativa de feminicídio e o homem está preso há 10 dias. O Daniel está preso preventivamente, o flagrante dele foi convertido em preventiva na audiência de custódia, sob a édice de ter cometido o crime de feminicídio. Só que não, ele não cometeu o crime de feminicídio, muito pelo contrário, ele é vítima de uma tentativa de homicídio. E ele está preso, no meu entendimento, injustamente. Para a polícia que foi... Vem cá, o Wesley tá dizendo que minha risada é diabólica. Uma mulher jogando gasolina no cara, ela mesmo se queima. É merecido ou não é, meu irmão? Hein? Hein, Wesley? É merecido ou não é uma porra dessa, velho? É pra dar risada ou não é, velho? O quê? A mulher tenta matar o cara e ele vai preso? Que porra é essa? A vida de homem vale mais ou menos nesse país. Está na hora de você parar de colaborar com esse sistema. O seu voto real é o desinvestimento. Tire o país do seu dinheiro. Bitcoin é autocustódia. E saia da soberania dessa ditadura. Venha ao Paraguai de braços e pernas abertos para você. Um país com 1/3 da carga tributária do Brasil. Não quer vir para o Paraguai? Pode ir para os Estados Unidos, para Portugal, para onde você quiser. Agora Sodoma, quem ficar, quem olhar para trás vai virar sal, meu irmão. Seu voto real é o que você faz com o seu dinheiro. Se você ainda tiver ativos em ditadura, você é um compasso financiador de todos os seus crimes. Não é isso, Wesley? E agora, um exemplo de mulher empoderada. Você vai me dizer se ele serve ao pai de cima ou se ela serve ao pai de baixo. Se o objetivo fundamental, inclusive reconhecido por Richard Dawkins, de todo organismo ser a sua reprodução e perpetuação, na competição genética, na evolução, se ela tem ou não o selo Charles Darwin de que será extinta, ela e todas as pessoas que seguiriam o exemplo dela. Para quem não sabe, essa mulher é a presidente do Palmeiras. Sou feminista desde que nasci e não sabia, eu fui me descobrir, né, agora. Você veja, eu me chamo Leila Mesdalane Pereira, né? Meu marido se chama José Roberto Lamáquia. Eu me casei com ele e as pessoas falavam, Leila, você não vai colocar o nome do seu marido? Eu falei, não. Gente, isso aqui é coisa mais machista do que você abrir mão do seu nome para incorporar o nome do seu marido. Por quê? Eu nasci Leila Mesdalane Pereira e vou até o meu fim com Leila Mesdalane Pereira, sabe? E aí, você não vai ter filho? Não, não vou ter filho, não quero, sabe? E vou te falar mais, Lia. Se eu tivesse filho, eu jamais seria quem eu sou, chegaria onde eu cheguei. Eu não teria a capacidade da grande maioria das mulheres com essa divisão de cuidar de filho, essa preocupação, ter que trabalhar. Eu não tenho essa capacidade. Então, eu foquei sempre no meu lado profissional
nos meus desejos, não é? Por exemplo, eu jamais conseguiria me dedicar tanto, não é, ao clube que eu tanto amo como o Palmeiras, sabe? Então eu não me arrependo absolutamente nada. Leila. Aliás, já chegaram em mim e falaram: Leila, ai, mulher que não tem filho é tão murchinha. Eu me olho no espelho e falo: gente, eu não me acho murchinha. Pelo contrário. Imagina que brava sabe? essa mulher. Eu vou te falar uma coisa, eu sou Diga muito dela. feliz e muito realizada. Eu foquei nos meus desejos. O que diz o Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade ou seja feita a minha vontade. Muitas mulheres não têm filhos biológicos e são altamente felizes e realizadas. Qualquer pessoa que tenha conversado com a irmã Dulce veria claramente que ela é uma pessoa totalmente feliz e realizada. E ela não teve um filho, ela teve milhares de filhos. Mas você fazer isso como vocação e chamado divino é uma coisa. Você fazer isso buscando dinheiro e satisfação pessoal é outra. Isso é ou não é uma comprovação prática, um corolário do Universo 25? Você que vai me dizer. Um dos poucos caras no Brasil que falam inglês pior do que eu e diz que estudou nos Estados Unidos. Deve ter sido um summer school que não tinha prova, né não, Erley? Ciro Gomes, Flávio Bolsonaro, brigou com toda a direita e travou uma guerra civil contra a Michele para lançar Ciro Gomes no Ceará. Vamos à resposta de Ciro, cagando na boca de Flávio. Como é? Rebolaram, não é isso, Erley? Posicionar em relação à disputa presidencial, vai declarar apoio a algum candidato aí? Eu era pré-candidato, se lembra? Até um mês e pouco atrás. O Aécio virou pré-candidato. Como nós somos desse partido, nós, evidentemente, por automatismo, estamos comprometidos com ele. Ele resolveu que não era mais candidato, mas ainda não abriu a conversa como presidente do partido, o que vai ser o rumo do PSDB. Nós, eu e o Tasso, estamos trocando ideias. Eu, por exemplo, me dou muito com o Ronaldo Caiado, votaria nele sem nenhuma dificuldade. Estou acompanhando essa novidade que apareceu, que é o Renan Santos. Me parece uma pessoa que, a despeito de jovem e tal, está falando coisas muito verdadeiras, embora aqui e ali tenha exageros. Também, enfim, é uma possibilidade, mas nós vamos ter que fazer isso juntos. E em qualquer circunstância, a eleição do Ceará é ao redor do assunto Ceará. Saúde do Ceará, segurança do Ceará, e cada um vote. Por exemplo, hoje o nosso senador Alcides vota no Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro. Mauro Benevides, que coordena o meu programa de governo, é vice-líder do Lula, vota no Lula. E está tudo certo, não tem problema nenhum. Mais uma vez, foi humilhado, não é isso, Erley? Foi desprezado. Hein, velho? É esse o tipo de gente que os frouxos confiam e apoiam. Jornalista tenta avisar policiais sobre suspeito de roubo detido pela população. Foi abordado e teve documento solicitado antes deles apurarem. Pois é, em vez do policial ir no vagabundo, ele vai no jornalista. Tá cortando ali, ó, gerou até uma... Olha lá, tem um monte de gente aglomerado lá, ó. Pegou ele e deixou ele lá no meio, um monte de gente lá. E a polícia não foi acionada ainda. Não, tá lá, ó. Se o senhor olhar ali, é que eu sou repórter, eu tô fazendo uma reportagem, eu tô acionando a polícia, porque ele tá ali. Mas peraí, eu tô informando um furto e o senhor... Não, o senhor quer a minha identificação? Ah, é porque se toda a população que for informar a polícia precisa ser identificada, agora eu que você... Mas eu tô... Olha aí, o senhor, vem cá, mostra aqui, Rony. Ó, a população, olha lá, o rapaz tá ali. Um monte de gente, a polícia militar, a meio metro eu tô informando pra ele que tá tendo um furto, ele tá vindo me abordar. Você vê? Bom, agora eu que sou... Ai, caramba. Eu não conheço o repórter, eu não sei qual a circunstância do fato, e um vídeo de 30 segundos é complicado. Mas, ao que parece, é motivo pra polícia militar abrir PAD nos dois e apurar se houve ou não prevaricação. A tropa segue o exemplo do comando. A tropa é o espelho do comando. Comando prevaricador e covarde. A tropa é prevaricador e covarde. E o frouxo velho foi prova disso. Não é não, Erley? Agora que tem um cachorrinho, cara, tem que levar no dentista pra cuidar da boca dele. Ninguém aceita que a gente dê mais resto de comida. Ela faz pegar resto da comida e colocar pro cachorro lá fora. Não, agora não. Agora os cachorrinhos querem dormir com a gente. Você tem que levar ele no veterinário. E tudo isso vai aumentando, sabe, um sequestro do nosso salário. Vem cá, por que essa cara do Gorgonoide tá desse jeito? O Gorgonoide acha que finalmente Lula recebeu a Red Pill do Dog Pill? Porque esse negócio de dormir com o cachorrinho tem que dormir com a gente. Será que teve esse sentido, Erley? Hein? Até mesmo Luiz Inácio Lula da Silva reconhece que a galera raiz não tinha um hospital veterinário público certo. Quer ter cachorro? Cuide!
não tem dinheiro, não tenha cachorro. O que eu falei de diferente disso? Além de que, para Deus, não minha opinião, o que está escrito na primeira página da Bíblia, a alma de uma criança vale mais que todos os cachorros do mundo. O que vale todo mundo se você perder a sua alma? Qualquer alma para Deus vale todo mundo. O mundo foi criado para nos servir e não o contrário. Fora isso, o que eu falei de diferente? Que eu fui denunciado no MPF por maus tratos aos animais, por dizer que o hospital veterinário público é sim algo que tira dinheiro de crianças e de gastos essenciais. Quem vota por hospital veterinário público também é comparsa do desastre no Rio Grande do Sul. O dinheiro só pode ser gasto uma vez. A economia é a ciência da escassez. Gastou dinheiro com corrupção, gastou dinheiro com demagogia, gastou dinheiro com o hospital público veterinário, não sobra dinheiro para as obras que evitariam a enchente. Comprar terreno na questão, comprar terra sem ver, casar com moça falada, vai ser corno até morrer. Assumiu a carapuça e ainda foi covarde a dar um tapa na cara do cara, velho. Isso é coisa de homem, velho. Hein, Wesley? Mesmo se o cara fosse corno, ele tinha que chegar lá e olhar, se plante, ou botar a guarda e dar na cara do cara. Você abraçar o cara como se fosse seu brother e dar um tapa na cara, velho. O cara se aproximar dando risada, abraçando o cara, Wesley, e dar um tapa, velho. Mas foi covarde ou não foi? Foi covarde, velho. Um velhinho, velho. Dando risada, abraçando o cara, pra dar um tapa na cara de um senhor de idade, velho. De um senhor de idade. Um ato covarde e suspeita-se fortemente que ele seja corno. Inacreditável. Flávio Bolsonaro, agora à noite, em reunião com embaixadores de diversos países, ele repete o pai, Jair Bolsonaro, e lança fake news sobre urnas eletrônicas. É inacreditável, pessoal. Agora, veja bem, estratégia está clara. Eles querem afrontar a Justiça Eleitoral, afrontar o Supremo Tribunal Federal, para criar um fato político, para se dizerem perseguidos. Olha, Flávio, dessa vez não vamos entrar na Justiça não, tá? Porque seu pai foi declarado inelegível por isso. Isso aqui vai ficar guardado para você. Nós não vamos entrar na Justiça Eleitoral pedindo sua inelegibilidade. É isso que você quer, né? Sai fora. Dizer que não. Não, a gente quer você nas urnas. Nós vamos derrotar você nas urnas. É, o Renan Santos do passado. Do mesmo jeito que o Renan da MBL disse que ele derrubou Dilma, o Lindenberg dizia que ele derrubou Collor. Pois é, eles em muitos aspectos são muito parecidos. O Lindenberg deixou escapulir algo interno do PT. O PT poderia sim acabar legalmente com a candidatura do Flávio. Mas o Lindenberg disse que Flávio pode cometer crimes, será derrotado de um jeito ou de outro na urna. Eles querem você, não adianta querer fugir. Agora, essa conversa de que Flávio cometeu crimes é mentira. Eu não vi, pelo menos na parte de vídeo que eu assisti, nenhuma opinião pessoal dele. Ele apenas relatou fatos. Meu irmão, se dizer que o céu é azul é crime, então é melhor você sair do país. Já acabou a possibilidade de debate, não é não, Erlen? Mais uma vez, Flávio eu desprezo, mas o que sobrou do vídeo do Flávio, estou dando minha opinião sincera. Não há absolutamente nenhum crime pelo que eu vi. Agora, ele pode ter dito coisa que não foi gravada? Pode. Aí eu já não tenho como adivinhar. Aí é mediunidade. Homem, leva flores à profissional do job em seu local de trabalho na tentativa de convencê-la a deixar a profissão. Bicho, o cara foi com a farda do trabalho em um brega, em um puteiro, whorehouse. Você acha que ele merecia ou não uma demissão por justa causa? O Erlen acha que não, que ele está promovendo a empresa, não é isso, Erlen? Eu imaginei que ele era guarda municipal. Nesse caso, era PAD, meu irmão. Se eu tivesse nessa comissão, era demissão. No mínimo uma suspensão. Você acha que alguém com uma farda deve frequentar um brega fora de seu horário de trabalho? Ou ela acha que não tem problema nenhum, que ele não pode ser punido de amar demais, por amar demais. Não é isso, Ellen? Você diz isso ou não diz, Ellen? Hein? Amor, fique acordado. Mulher chora ao lado do corpo após matar a namorada em Joinville. Pra mim, esse crime só não foi pior do que a mãe que meteu uma tesoura no peito de um bebê de 2 anos e levou menos de 1 ano e meio de cadeia. Foi homicídio culposo, disse o tribunal. Se fosse homem, imagine o que aconteceria. Vamos às imagens. Amor, fica acordado, pelo amor de Deus. Ele morreu, gente. Eu acho que ele morreu. Ele tá vivo. Tá morto.
Imagine o pai desse homem vendo essa cena. Que penalidade, que pena essa mulher merece. Diga aí nos comentários. Vamos para a próxima, Erley. Quero confessar que estou emocionado em ocupar um lugar de destaque à direita do presidente do Supremo Tribunal Federal. Nesse recinto, que é um verdadeiro santuário para a justiça brasileira. Até mesmo a Bíblia nos diz como é difícil a missão de julgar. Que Deus ilumine cada um dos senhores e das senhoras. Santuário para a justiça brasileira. Eu prefiro estar à direita de Deus Pai do que do presidente do STF. E você? Essas são as pessoas que ele admira. Essas são as pessoas que ele confia. Você vai confiar nas 4 linhas? Se você quiser confiar nas 4 linhas, vai firme. Se quiser acreditar nas 4 linhas da matemática, é Bitcoin, meu irmão. Renato38.com.br. QR Code na tela, né, Israel? Pra não ser otário, meu irmão. Nenhum juiz nunca vai lhe tomar sem controle de capitais. E se quiser fazer declaração final de saída, missãobitcoin.com.br. QR Code na tela. Não seja otário. Me ouça, como Ló ouviu em Sodoma. Quem olha para trás vira sal. Isso é verdade em Sodoma e é verdade no Brasil. Você está em Sodoma. Shenzhen acaba de realizar o primeiro evento de MMA entre robôs humanoides do mundo. Vamos à porradaria! Lembrando que Elon Musk afirma que dentro de 6 anos haverão entre 100 milhões e 1 bilhão de robôs humanoides muito mais produtivos do que qualquer trabalhador desse mundo. Vamos ver se é verdade. O pau cantando. Os robôs estão meio derrotados, mas eu não subiria no ringue contra eles. Eu não sei a força que um chute um burro desse tem. E agora, o momento satisfatório do dia. Idoso abre fogo, mete 3 tiros contra criminosos armados que tentavam roubar a sua casa. Esse é o Brasil que eu quero. Na verdade, o Brasil que eu quero, ele teria uma granada ou teria a técnica do Car System para atirar direitinho e ter derramado sangue de vagabundo em flagrante, como é permitido no Êxodo 22. O que aconteceria se ele não estivesse armado? Provavelmente ele e a família perderiam toda a sua honra, dignidade e talvez até as pregas. Pois é, o homem não tem como ser homem sem armas. Quem é desarmamentista é contra a humanidade e contra a natureza humana. Pré-candidata a deputada de Minas é flagrada dando tapa no rosto de entregador. E depois o acusado de agressão. Você me bateu 2 vezes. Se trata da pastora Renata Vieira, com quem eu já gravei e tenho enorme gratidão por ter me recebido no podcast dela. Mais uma prova de que aqui no 38 Reage, seja brother ou não seja brother, a verdade será dita, custe a quem custar. Não é isso, Erley? O brother é da PRF. O cara tomou tapa, tomou mordida, tomou lixute, tomou pau até as horas. E a pastora diz que as imagens que ele dá pau nela não foram liberadas pelo condomínio. Moça, para! Você não bateu! Você não me bateu! Você não me bateu! Eu tô com minhas filhas dentro do carro! Você não bateu? Solta! Me solta! Me solta! Me solta! Mas você me bate a porra! Me solta, velho! 2 vezes você me bateu! Velho do céu! Você me bateu 2 vezes, seu cadáver! 2 vezes! Me solta! Me solta! Você me levantou de manhã! Me solta! Me solta! Não perde a razão, não. Não perde sua razão. Me solta, você está me mordendo. Você me mordeu. Esse vídeo que nós vamos colocar é apenas um aperitivo. Se você quiser mais de 1 hora do vídeo original, inclusive com comentários, descrições das entrevistas dos vizinhos, está aqui na descrição do vídeo. Eu não apenas conheci a pastora Renata Vieira, pré-candidata a deputada pelo PL, pelo Partido dos Frouxos, como gravei um episódio. Sou muito grato a ela. Mas, nesse caso, com mais de 1 hora de vídeo, não há
qualquer evidência que o entregador PRF tenha dado pau nela. Agora, tem ela dando murro, tem ela dando tapa, tem ela dando cotovelada, e o cara disse que inclusive tomou até mordida. Ela afirma em entrevista, segundo o pessoal aí, que ela afirmou no local, segundo algumas testemunhas, que ele subiu no apartamento. Não é o que as imagens do condomínio mostram. Pois é, eu não vou afirmar categoricamente que se trata de uma falsa acusação, mas a probabilidade é bem alta. Precisamos de mais evidências, pastora Renata Vieira. Senão, a sociedade inteira vai achar o quê? Não é Erle? Hein? Condenada a apenas 1 ano e 8 meses por ter desvivido o próprio filho. Sim, 1 ano e 8 meses ter desvivido o próprio filho. Porque a condenação foi por homicídio culposo, aquele quando não há intenção de matar. Bom ressaltar que o promotor de justiça, responsável pela acusação, estava querendo manter a tese de homicídio qualificado. Contudo, por algum motivo desse de meu Deus, no final ele resolveu mudar e ir para essa questão do homicídio culposo. Obviamente, isso acarretou em uma diminuição de pena extremamente considerável, né? Então, ela foi condenada tão somente 1 ano e 8 meses. Foi condenada também por 2 anos e 1 mês pelo crime de falsidade ideológica. Ambos os crimes serão cumpridos em regime aberto. Agora, imagina você querer fazer uma crítica pontual a uma mulher e vai receber uma pena maior do que essa tão somente por uma crítica. Quer dizer, o mesmo sistema penal simplesmente condena apenas baixíssimas por crimes graves e por penas muito mais altas por condutas muito mais simples. Qual a sua opinião a respeito disso? Deixa aqui nos comentários e tamo junto. Aqui, Michele Ribeiro Passos, acusada de cortar o filho recém-nascido com uma tesourada no peito em junho de 2015, foi condenada a apenas 1 ano e 8 meses de prisão por homicídio culposo. A vida do homem é menos valiosa ou não nesse país? Se fosse o oposto, um homem metendo a tesoura no peito da sua bebê fêmea, seria apenas 1 ano e 8 meses de prisão? Eu não sei. Mas, se você perguntar às avós, se você perguntar ao pai, se você perguntar a qualquer mãe real, se 1 ano e 8 meses é uma pena justa para alguém que enfia uma tesoura no coração do seu próprio bebê recém-nascido, eu acho muito difícil que uma pessoa dessas concorde com essa pena. Agora, de fato, o que a gente foi vendo e essa é a minha interpretação aqui dos fatos dos últimos anos. O pessoal não quer que se combata a corrupção. Aquele filme nunca acaba. O presidente tem lá investigação, a família dele rachadinha, ele tem medo também que a investigação chegue nele. E daí ele chegou a partir de determinado momento do mandato dele e começou, olha, tem que enfraquecer o combate à corrupção. Como que ele comunicava isso? Não, ele não falava, ele comunicava isso, como o governo comunicava que era essa direção, como você percebia que essa direção que ele estava indo? O primeiro elemento que revelou isso foi quando teve aquela questão do COAF, né? O COAF é um órgão de inteligência de lavagem de dinheiro do Brasil e estava no Ministério da Justiça, no meu braço, assim, na minha alçada, a gente tinha melhorado o COAF, tinha aumentado o número de pessoas do COAF, isso é demonstrado numericamente, inclusive. E teve um movimento para tirar o COAF do Ministério da Justiça e colocar lá no Ministério da Economia. Ou seja, o COAF não podia ficar comigo. O que não faz nenhum sentido ficar na economia. Você vai dar a polícia pros caras que tomam conta do dinheiro. Não fazia nenhum sentido tirar de mim, porque o pessoal tinha medo. Sabia que comigo ali não tinha esquema, não tinha negócio. Então, assim, eu nunca dirigi investigação com o Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça não é um super tira, mas ele dá estrutura, ele tem que dar independência pro pessoal fazer o trabalho deles. E isso eu fazia. Então o primeiro sinal foi esse. O governo trabalhou para que o COAF fosse lá pro Ministério da Economia. Tá? Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o filho do presidente, parou uma investigação, foi uma liminar de um dos ministros. O governo também não queria que a gente... O problema é que essa liminar parava todas as investigações de lavagem no país. Parava tudo. E o presidente não queria que a gente mexesse nisso. O presidente falou assim, Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque ele não queria que eu tinha falado para ele, presidente, essa liminar, tá entendo, lá, o teu processo, a investigação do seu filho, mas assim, pro país ela não desastre, prepara tudo. E aí ele não queria que eu fosse lá trabalhar contra a liminar no Supremo. Claro que eu não sou advogado de ninguém para lá interferir no processo do filho do presidente. Mas quando você tem uma decisão judicial que afeta todo o sistema, aí o Ministro da Justiça tem que atuar. Depois teve aquele projeto, mas depois eu desobedeci isso. Na verdade, não tem como aceitar uma ordem dessa, né? E depois essa liminar caiu, mas ficou lá uns 4 meses parado, os processos, por conta lá, porque não podia prejudicar o filho do presidente, que é um absurdo. O filho do presidente tem que responder o processo, se ele for inocente, seja inocente. Mas aquela linha que nunca acaba. A gente não tá conectado desse, você acha que ele fez sozinho todas as esquemas dele? Não fez, né? Mas aí qual é a minha interpretação, então, Mara? Que é o seguinte, se você começa a enfraquecer o combate à corrupção, porque você não quer que ele avance sobre determinadas pessoas, na prática você vai enfraquecer ele para todo mundo. Sérgio Moro, que agora apoia Flávio, faz um relato detalhado de como o governo do Frouxo Velho impediu, cagou qualquer tipo de possibilidade de controle de corrupção. Eles abriram ou não abriram as pernas, indicando pessoas íntimas de Toffoli ao STF. Toffoli foi delatado, estava acuado pela Lava Jato, iria pra cadeia. E agora tem vários amigos, vários comissionados no STF, de prestes para a cadeia, para um terço do STF sob seu controle. Pois é essa história que Sérgio Moro conta para aqueles que ainda acreditam que algum frouxo tem um pingo de honra. Bota a base do Lula para botar a anistia, por exemplo. Vocês vão dar um jeito na tarifa na hora, garanto, na hora. Nós vamos quebrar o espírito das pessoas que estão no establishment do Brasil.
O céu é o limite. O céu de tarifas é o limite. Você pode cobrar 400% de tarifa. Você pode explodir a economia brasileira. Vai vender para a China. Vai lá, boa sorte. Então, que seja com o menor sacrifício possível, mas, se for necessário, iremos sim sacrificar tudo. Se o governo Lula está falando que imposto é bom, por que ele está reclamando agora, né, de pagar só 50%? Porque ainda está desfavorável essa balança tributária aqui para os Estados Unidos. Espero que tenha ficado claro. Inclusive, um trecho muito bom do Bananinha dizendo: se o Brasil foi destruído, pelo menos eu me vinguei. Esse trecho também deixa claro a mentalidade dessas pessoas. Eles não são opositores reais. Flávio, se tivesse moral com os Estados Unidos, teria segurado as sanções. O tarifaço da China, ninguém fala. O tarifaço dos Estados Unidos, como comentou o professor Fernando Uric, é provavelmente o presente que vai eleger Lula. Ou pelo menos justificar a narrativa da eleição. Isso aqui equivale a 1 mês de trabalho no Brasil. Isso aqui equivale a 1 mês de trabalho aqui nos Estados Unidos. Com 1 mês de trabalho no Brasil, você consegue comprar esse fone de ouvido maravilhoso da Apple. Com 1 mês de trabalho aqui nos Estados Unidos, você também consegue comprar esse fone de ouvido maravilhoso da Apple. Consegue comprar também um PlayStation 5, uma televisão Samsung 70 polegadas e também uma CB300. Com 1 mês de trabalho no Brasil, você consegue comprar esse lindo Samsung Galaxy A30. Com 1 mês de trabalho aqui nos Estados Unidos, você também consegue comprar esse lindo Samsung Galaxy A30. Mas você também consegue comprar 2 iPhone 17 Pro Max, laranja se você quiser, e um iPhone 17 normal. Pra que tanto iPhone, né? Com 2 meses de trabalho no Brasil, você consegue comprar essa maravilhosa Airfryer da Ninja. Com 2 meses de trabalho aqui nos Estados Unidos, você também consegue comprar essa maravilhosa Airfryer da Ninja. Consegue comprar um MacBook e voltar para casa ainda de Honda Civic. Você também consegue comprar um Honda Civic. Pois é, my people, isso não é só sobre valores das coisas, mas sim valor da sua mão de obra. Quando você precisa trabalhar muito para comprar determinada coisa, isso demonstra que o seu poder de compra, a sua valorização está lá embaixo. Então lembre desse vídeo, final do ano. Outubro tá logo aí. Esse relato é integralmente verdade. O salário médio de um enfermeiro nos Estados Unidos é mais de 100 mil dólares. A diária de um pedreiro, de um pintor ou de um auxiliar varia entre 100 e 150 mil dólares. Pois é, você ganha mais de 100 dólares por dia? Não? Então se pique, vai ganhar dinheiro em moeda forte. Me ouça, a minha mensagem é a mesma do anjo Paraló. Corra e não olhe para trás. Quem olhar para trás vira sal. Por algum motivo, se você tiver uma renda alta e não puder sair do Brasil, tire o Brasil do seu dinheiro. Bitcoin Autocustódia, Renato38.com.br te ensina se você não souber. Today we are releasing documents that show the CIA obtained reporting of a specific plot to do a big number in favor of the corrupt Maduro regime in Venezuela. And that's exactly what happened, conspiring to digitally rig their own country's elections in 2020, and that's what they did. This reporting included precise details about methods to regime develop to digitally alter vote totals in ways that could not be detected even with an audit, no matter how deep they went. This intelligence underscores why we must take urgent action to ensure that our own system can never, ever be hacked or compromised. Esse vídeo de Trump é apenas para demonstrar que o que Flávio disse foi apenas um relato de algo que aconteceu e não a sua opinião pessoal. Desprezo Flávio, mas do que eu vi da reunião dos embaixadores, não houve sequer opinião. Ele só relatou algo que foi dito por terceiros. Ricos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Ricos São os Outros. Vamos ver o que tem pra gente hoje. Tô falando dessa turma que se reúne pra fazer lobby. Tô falando dessa turma que se reúne pra saquear o Estado, pra sequestrar as estruturas de poder e te enfiam pela garganta que você tem que ter um altar pra ele, que ele é um herói, que ele gera emprego. Essa ira é verdadeira, irmão. Essa ira é revolucionária, mas não dura até a página 2 quando enfiam imposto no seu logo, né, querido? Eu tô muito emocionada. É muito bom esse vídeo. E você pode não acreditar, mas esse é um vídeo da mesma pessoa. O CL terminou ontem seu processo de ajuste de estrutura e de tamanho, adequando o custo da empresa à capacidade financeira que ela tem. O caixa da empresa foi distribuído todo no ano passado para os sócios, porque teve uma mudança tributária no país, que passou corretamente, a gente sempre defendeu isso, a tributar os dividendos. Então a gente precisou fazer isso para não pagar indevidamente mais de 5 milhões de reais em impostos e tributos. Como assim pagar indevidamente? Não é pra contribuir pro social? Cadê a revolução? Mentira que você distribuiu tudo pra não ter que pagar imposto. E aí como é que as pessoas ficam? Como é que fica la revolução, meu amigo? Só pra deixar claro, você tá super correto em distribuir tudo. Ninguém tem que pagar mais imposto do que deveria. Mas eu acho tão bonitinho quando isso acontece com quem defende aquela ira, não é mesmo? Eu só fico com pena de quem cai no papinho da revolução. Aí eu tenho um pouquinho de pena. Mas até aí, cada um com a sua consciência. Beijo, querido, tudo de bom, basta. Vocês acham que alguém deixa de votar no PT ou na esquerda por eles serem inconsistentes, por eles serem demagogos, por eles entrarem em contradição? Porra nenhuma. 100% do quem vota neles ou é idiota útil ou psicopata ponerológico. Ou mama ou quer mamar. Não vai adiantar nada. Argumentos não refutam sentimentos. E quem vota nessas pessoas está convencido por dinheiro ou é movido por sentimentos. É escravo pela própria natureza.
refutar esquerdista na internet não adianta zorra nenhuma. Acabou o debate político. Agora é hora da ação. O seu voto real é onde você bota seu dinheiro. Se você tem ações, se você tem imóveis, se você tem ativos na ditadura, você é comparsa financiador da ditadura. Tenha Bitcoin autocustódia, várias residências e passaportes. Ou seja um escravo submisso e entregue o futuro de seus filhos e o suor dos seus ancestrais aos vagabundos. Você escolhe. A janela para escolher está se fechando. Minha mãe tava falando com o cara, começou a seguir ela no Instagram. Ela foi conversar com o cara. No primeiro dia que ela tava conversando com o cara, ela saiu, voltou 7 horas da manhã no outro dia. Foram pra outra cidade. Aí tá. Ó, presta bem atenção. No primeiro dia, ela saiu com o cara. No segundo dia que ela tinha voltado com ele, tava chamando o cara de amor. E no terceiro dia que ela conhecia o cara tava dormindo aqui em casa. É só pra vocês prestarem atenção nisso. Até que eu não lembro muito bem. Eu e minha mãe tava discutindo. E ela falou que eu não podia mais comer da comida dela. Falei, não, então tá bom. Até que, tipo assim, minha mãe e meu pai são separados. Eu já não comia a comida dela, eu comia a comida que ela fazia. Porque a comida que eu comia era da pensão do meu pai. Entendeu? Falei, não. Ela falou, não quero, mas você come? Eu falei, não, ok, então tá bom. Não vou comer. Tá. Eu comecei, tudo que eu sujava, a minha louça, eu lavava. A roupa que eu uso, eu lavo, entendeu? Eu só vivo no meu quarto, eu não posso comer a comida dela. A única coisa que eu tava fazendo aqui, por ser obrigação dela, por eu ser de menor, eu tava morando, né, na casa dela. Esse terceiro dia que o cara dormiu aqui, a gente discutiu porque o cara dormiu aqui. Eu cheguei da academia e eu tinha que tomar um banho, porque eu trabalhava com ela. E aí ela não tava querendo abrir porque ela disse que o cara tava de cueca e eu não podia entrar, sendo que eu estava atrasada porque eu tinha que entrar no salão pra trabalhar. Você vê um relato desse e você chega à conclusão de que é muito melhor uma mulher como a presidente do Palmeiras, que não tem filho, do que uma mulher que tem filho pra fazer uma zorra dessas. Onde está o pai dessa menina? Das duas, uma. Ou o cara bota dinheiro porque ele é obrigado e já desapegou da filha, pelo tempo que coabitou com a mãe, ou esse cara não é homem. Se sua filha fizesse um vídeo publicamente desse, é ou não um chamado desesperado de socorro pra esse homem ser homem de ir lá e tirar ela dessa merda onde ela está? Sim ou não? Na minha opinião, é um chamado de socorro urgente. Se você, pai dessa menina, não colar nela, não for pai agora, vai aparecer algum macho prometendo ser pai dela e destruindo a vida dela. Aqui nesse pequeno quadro, alguns exemplos do que está por vir nos próximos 2 e que Deus permita nos próximos 4 anos com a reeleição do governador geral. Essa é a ideia e essa é a convicção que nós dois temos. Então nós queremos deixar bem claro para a população de Água Quente. Aquele que não tiver a fim de fazer parte desse time, pede para sair logo agora. Porque a hora é agora. Para não me dar sequer a decepção de ter que mandá-los embora. Porque aqui só tem um técnico, Heraldo Davidson. Ou joga de acordo com o time que a gente escala, ou não faz parte do time. Eu suspeito fortemente de que se trate de um crime eleitoral. Quem conhecer a lei melhor, me confirme. Prefeito ameaça demitir servidores que apoiarem a Semineto. Em Água Quente, é PT ou demissão. O prefeito de Água Quente não é do PT, embora esteja pedindo votos para o PT. É do Republicanos, o partido de Tarcísio, o partido que dizem ser de Edir Macedo, e da mulher que Flávio quer que seja vice dele. Tá aí a lealdade do Republicanos, não é isso, Ellen? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Esse cara vai ser punido? Eu duvido. O que você acha? A justiça desse país vai penalizar alguém que está apoiando o PT? Eu duvido. E você, Werley? Apoiou Lula em 2022, enriqueceu divulgando bet, comprou apartamento nos Estados Unidos e agora cospe na cara do povo. Esse é o tipo de gente que a massa brasileira idolatra. Não sei quem é esse brother, mas vamos ao vídeo. Não é não, Werley? Quem é ele, você sabe, Werley? Lascado. Não construíram nada, não tem nada. Ficam tudo, faz casa de aposta, faço mesmo, legalizado pelo governo. Entendeu? Te manca. Olha, tá fugindo, priquito da sua avó, camboio de cachorro. Carlinhos Maia, está certo ou errado? Quem ficar nesse país depois da eleição merece o quê? Nem quem mamou, nem quem apoiou Lula fica aqui. Rosemary Noronha fez o quê com as dezenas de milhões de euros dela? Quem não tira o dinheiro desse país é maluco.
Agora, que vexame que eu tenho, que vergonha que eu tenho quando eu vejo uma mulher, a relatora do PL da misoginia, ir lá dizer que porque tem criança, adolescente, uns chamando de Betinha, o outro. Olha, eu tive até que pesquisar, porque eu sou cringe mesmo, eu tive que pesquisar para saber o que é Betinha. Na gíria adolescente atual, Betinha é um termo pejorativo usado para definir uma pessoa que não tem moral, que é sem aura, insegura ou que pagou mico. É o oposto de alguém confiante, o alfa ou sigma, ou de quem é muito estiloso e admirado. Ora, então eu vou concluir aqui que quem está defendendo esse PL de misoginia é um bando de Betinha. Júlia Zanata ironiza Tabata Amaral e chama parlamentares governistas de betinhas. Aí, eu vou concluir. Quem está defendendo o PL da misoginia é um bando de betas. Ela chamou Flávio Peleleca, Pinóquio, Rebola, como é? Rebolaro, de beta, porque ele também votou a favor dessa merda. Você tem toda a razão. Eu acho que Júlia Zanata tem mais testo do que Peleleca. Você não acha, não? Do que Rebolaro, que fica empinando a bunda e rebolando. Essa mulher seria uma candidata muito mais forte, com muito mais potencial à presidência do que o Flávio. Agora, é claro que o PL, se estiver articulado com o PT para colocar um vaselina, uma falsa opositor, não colocaria uma mulher combativa como ela. Não é não, Erlen? Janja, a sociedade brasileira nunca teve uma primeira-dama que trabalhasse. Jornalista, o que de concreto foi entregue? E ela diz isso. Olha na tela. Eu já fui muito atacada. E essa questão que você falou da gastadeira é exemplo da misoginia pura que hoje, né, surfa nas redes sociais. Mas até para responder aos detratores, o que a senhora elencaria de concreto que nesses 3 anos e meio na sua atividade, né, nessas viagens, o que a senhora elencaria que poderíamos dizer, olha, foi feito isso é produto desse meu trabalho? Olha, eu acho que na área da segurança alimentar, a gente trabalhou muito com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Né? Agora mesmo eu estive em Roma, fazendo uma série de agendas, principalmente com embaixadores de alguns países que apresentaram projetos. E a gente tem uma cesta de políticas públicas relacionadas à segurança alimentar e combate à fome. O Brasil tem políticas públicas nesse tema que podem ser exploradas implantadas, né, em outros países. E a gente tem trabalhado muito sobre isso. Eu viajo, faço muitas visitas, faço relacionamentos. Eu acho que eu trago da minha formação, dos meus anos de profissional, né, na área de responsabilidade social e sustentabilidade, de fazer esse papel de articulação. Eu acho que algumas coisas que aconteceram, eu não vou ficar aqui jogando, né, confete que não é mim, mas muitas coisas que aconteceram foi dessa articulação que eu gosto de promover, de sentar as pessoas para conversar. A gente tinha um gap sério com relação à distribuição dos absorventes, na questão do programa de dignidade menstrual. E aí eu não me conformava com isso. E eu sentei todas as partes, vamos conversar para ver como que a gente consegue equacionar isso para a gente resolver. Porque eu posso não ter caneta, mas eu tenho boca, e eu falo, e eu converso. Então é isso, a gente resolveu muito do problema que a gente tinha com relação à distribuição. Se você não quer declarar nenhum Bitcoin em lugar nenhum, para não ser vítima de sequestro e tortura até a morte, como noticiamos diversas vezes no Brasil e no exterior, tem um produto de DeFi que você só vai declarar stable real e vai fazer trade sem KYC nem zorra nenhuma. É a Chainless, QR Code na tela, Wesley. E se você usar o código de desconto que está aí, vai funcionar imediatamente. Só com e-mail, sem documento nem zorra nenhuma. Não vai ter fila de espera. Chainless, sua solução de DeFi para trade à vontade, inclusive que você saca on-chain. Use com moderação. É uma ferramenta poderosa, mas poderoso para o bem, pode ser poderosamente destruidora de sua riqueza se você vender na alta e comprar na baixa. Estude antes de fazer merda. Inclusive, tem um link aqui na descrição do próprio Hamilton, o criador da Zorra Toda, explicando como funciona a plataforma. Um abraço, minha honra e faça o que tem que fazer. Seja homem, para que seus filhos não estejam chorando e pedindo resgate do inferno, como o casal que veio aqui. Seja homem, se não for por você, pela honra de seus ancestrais ou o futuro dos seus filhos. Tire tudo que você puder da ditadura. Não seja comparsa financiador. Sua única oposição é Bitcoin autocustódia e declaração final de saída. Te digo, o mesmo que os anjos disseram a Ló em Sodoma. Quem olhar para trás vira sal. Um abraço e minha honra.